E aí galera, beleza? Vamos lá hoje falar sobre os triângulos, tá? É o menor polígono que nós podemos formar, né? Menor figura geométrica aí das estudadas, né? Então a gente vai começar com o triângulo. Depois a gente vai estudar mais alguns, tá? Iniciamos com o triângulo. Bom, como o nome sugere, triângulos, três. O triângulo tem sempre a ver com três, né? Então, vamos ver primeiro o que são os elementos do triângulo. O que são os elementos? O que faz parte, né? O que compõe um triângulo? Bom, os vértices, aqui o A, B e C, são os pontos, né? São os cantinhos. Então, posso dizer que são os vértices. Quem são os vértices? A, B e C. Beleza? Os cantos, né? As pontinhas. O que mais que tem nos triângulos? Tem os lados, né? O triângulo é uma figura formada por três lados. Como que nós damos o nome para os lados? Tem duas opções. Se eu quero falar deste lado aqui, eu posso chamar de lado AB, tá? E aí a gente escreve assim, AB, que significa segmento de reta AB, né? E aqui também, ó, BC, essa é uma das formas, tá? BC, e aqui este lado a gente chama de AC. Posso chamar assim, tá bem? Outra forma que teria é, por exemplo, eu quero falar deste lado aqui, o nome dele vai ser o nome do ponto que está do outro lado, do outro vértice. Então esse seria o lado C, só que daí minúsculo, esse seria o lado A minúsculo e esse seria o lado B. Tá vendo que está de frente? Se eu vou falar desse lado, eu olho o vértice que está de frente a ele, é o B. Então eu posso dizer que esse é o lado B. Também vale, tá bom? O que mais que tem? Tem os ângulos, né? Os ângulos, aí muito importante o estudo dos ângulos, no caso dos triângulos, né? Então nós temos aqui, ó, o ângulo vai estar interno, e geralmente ele recebe o nome do vértice, tá? Esse aqui é o vértice A, então aqui a gente diz que é o ângulo A. Mas daí para diferenciar, ele é letra minúscula e com o acento circunflexo, o chapéuzinho, né? Então nós temos os ângulos A, o ângulo B e o ângulo C, né? Aqui é o B e aqui o ângulo C. Tá bem? Então nós temos os vértices, os lados e os ângulos. Esses são os elementos mais importantes aí do triângulo. Beleza? Fechou? Quero que você observe uma coisa muito importante aqui. Nós também temos os chamados ângulos externos. Quando a gente fala apenas ângulos, normalmente estamos falando dos ângulos internos, né? A gente entende como os ângulos que estão dentro. Porém, nós temos alguns ângulos externos. Todo triângulo tem, tá bem? Na verdade, toda figura, todo polígono aí também tem os ângulos externos. Então, o que seria aqui, ó? Como que eu encontro, né, esses ângulos externos aí, ó? Muito simples. Os ângulos externos, na verdade, eles estão escondidos. Eles aparecem quando nós fazemos um prolongamento do lado. O que seria um prolongamento? Imagina que você pega, vamos pegar aqui, ó, um lado. Vou apagar só esses daqui, para não ficar muita informação e acabar confundindo, tá? Vamos pegar aqui, ó, eu vou prolongar este lado aqui, ó. Tá vendo? Prolonguei este lado. Aqui, então, formou um ângulo externo. Tá bem? A gente pode chamar de E, ângulo externo, B. EB, porque está grudado no ângulo B, né? Se eu prolongar aqui, por exemplo, né, pegar essa reta aqui e aumentar ela para cá, aqui eu encontrei outro ângulo externo, o ângulo EA, né, externo ao ângulo A. Se eu prolongar aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Imagina que eu estico, né, o lado aqui, ó, então eu encontrei o ângulo externo aqui, o EC, o ângulo externo ao C, tá bem? Então, os ângulos externos, eles existem, então escondidinho ali. Para você enxergar, visualizar melhor eles, basta você prolongar, dar uma esticada no lado ali, tá bem? Bom, o que é o mais importante? O que é mais interessante? Observe o seguinte, vamos pegar aqui no A, tá bem? Tem o ângulo interno A e o ângulo externo de A, que está como EA. Veja bem, o que é mais legal? Tá vendo que aqui forma uma reta, esses dois ângulos juntos formam uma reta? Nós já vimos o nome desse ângulo que juntos ele forma uma reta, né? São chamados de ângulos suplementares. Suplementares, né? Ou seja, a soma deles dá 180. Isso vai valer com qualquer um deles, tá bem? Ó, se eu pegar o ângulo A, somar com o ângulo... Opa, escrevi errado. O ângulo externo de A, ele vai ser exatamente 180. Tá bem? Se eu pegar o ângulo B e somar
com o externo que está do ladinho dele, esse externo aqui que a gente chamou de EB, então isso também tem que dar 180. A mesma coisa vai valer aqui. Se eu pegar esse ângulo C e somar com o externo dele, que eu chamei de EC, a soma dá 180. Tá bem? Vamos resumir isso daqui. Como é que eu posso escrever lá? Então, um ângulo externo e interno. Interno, que sejam vizinhos, né? Eles estão encostados ali. São suplementares. Não esqueça que tem que anotar tudo isso, tá? Suplementares. Ou seja, a soma é 180 graus. Tá? Então, externo e interno, os do ladinho, é um de dentro e de fora, beleza? Que tem que ser vizinhos, tá? Tem que ser encostadinhos aqui, ó. Então, esses dois são sempre 180. Tá, mas como é que eu vou usar isso? Ó, quer ver? Um exemplo bem simples. Vamos pegar aqui, ó. Tá? Eu vou apagar para não ficar com muita coisa, muita informação. Vou deixar só um ângulo externo, tá bem? Aí, qualquer coisa, pra vocês copiarem, vocês voltam porque aí copia, tá bem? Ó, só para ficar menos confuso aqui. Aqui é o ângulo C. Se eu falar para vocês assim, ó, que o ângulo externo aqui de A mede 100 graus. Mede 100, tá bem? Quanto vai medir o A? Não precisa ser um Sherlock Holmes para descobrir. O que você vai lembrar dessa informação aqui, ó? O externo e o interno, desde que sejam vizinhos, são suplementares, ou seja, tem que dar 180 os dois juntos. Se o de fora, o externo, é 100, quanto que sobrou pro de dentro? 80. 180 menos 100, 80. Tá bem? Se aqui no B, por exemplo, o externo dele for 120, quanto sobrou pro interno? Sobrou 60. Então você vai lembrar que a soma do externo com o interno é sempre 180. E olha que legal. Isso vale para qualquer figura. Vale para um quadrado, vale para um pentágono, vale para uma figura que tenha, sei lá, 50 lados. Isso é sempre válido, tá? O externo e o interno são suplementares. Anota aí e vamos para frente. Agora nós vamos separar. A gente vai classificar os tipos de triângulo que nós conhecemos, que nós usamos, tá bem? Existem duas formas de classificação. Uma delas é em relação à medida dos lados, ao tamanho dos lados, tá bem? Então existe a classificação para os lados, que são 3, e existe a classificação para os ângulos, que também são 3. Cuidado para não misturar, tá bem? Em relação aos lados, existe o triângulo equilátero, que é todo triângulo que tem 3 lados iguais. Então se você tem lá, os triângulos medem, os 3 lados são iguais, se chama triângulo equilátero. Aqui, para não colocar as medidas, eu estou usando esse padrão de risquinhos, que é muito comum na matemática. Sempre que você tiver os 3 lados aqui, todos com um risquinho, significa tudo do mesmo tamanho, beleza? Então, ó, 3 lados iguais se chama triângulo equilátero. 2 lados iguais é, logicamente, um terceiro lado diferente, né? Se chama triângulo isósceles. Olha bem, esse está com um risquinho e um risquinho. Significa que os dois são do mesmo tamanho. E esse aqui com 2 risquinhos, que é o diferente, é o tamanho, o lado diferente, né? Então, triângulo com 2 lados iguais e um diferente se chama triângulo isósceles. Cuidado na escrita que é SC. Triângulos que têm os 3 lados diferentes, cada um de uma medida. Veja que tem um risquinho, 2 risquinhos e 3. Tudo diferente. Chama-se triângulo escaleno. Memoriza aí. 3 lados iguais equilátero, 3 lados diferentes escaleno. Beleza? E quando tem 2 lados iguais e um diferente, se chama triângulo isósceles. Beleza? Anota e vai memorizando isso daí. Agora, a classificação em relação aos ângulos. Tá? Então, em relação aos ângulos. Veja que terão nomes diferentes. Tá? Primeiro, todo triângulo que tiver todos os ângulos agudos. Cuidado aqui. O que significa o agudo? Significa um ângulo que ele está entre 0 e 90 graus. Tá bem? Esse é o ângulo agudo. Tá bem? Então, ângulos agudos, o A, o B e o C, todos eles têm menos do que 90 e, é claro, mais do que 0, porque senão não forma um ângulo, tá bem? Então, ângulo agudo, a gente já estudou essa classificação, né? Agudo, obtuso, tá bem? Então, se tem todos os ângulos agudos, se chama triângulo acutângulo. Beleza? Se o teu triângulo tem
apenas um. Cuidado com esse detalhe que é importante, mas mais pra frente a gente vai ver por quê. Se o triângulo tem apenas um ângulo reto, e claro que só pode ter um, né? Não pode ter dois, então ele vai se chamar triângulo retângulo. E geralmente esse triângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, né? Ele está identificado com um quadradinho e o pontinho. Beleza? E por último, o triângulo que tem apenas um ângulo obtuso. O que é o ângulo obtuso? Seria este ângulo A aqui, né? O ângulo A, ele é maior do que 90, mas menor do que 180, né? Então o A está entre 90 e 180. Então pode ser, por exemplo, um ângulo de 110 graus, um ângulo de 150, um ângulo de 170, 179, pode, tá bem? 180 daí já não pode, já não forma um triângulo, né? Então, ó, se tem um ângulo obtuso, esse ângulo entre 90 e 180, se chama triângulo obtusângulo, beleza? Então, acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo, todos agudos, todos os ângulos agudos, todos menores do que 90. Triângulo retângulo, um ângulo reto. Triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso. Beleza? Anota, memoriza aí, vamos pra frente. Aqui vai, eu diria que uma das contribuições mais importantes para o estudo de triângulos, tá bem? Que é o seguinte, uma relação que existe em relação aos ângulos internos do triângulo. Soma dos ângulos internos, quer dizer, qual é o valor que vai dar se eu somar os ângulos internos de um triângulo? Ah, mas o mais legal está aqui, que essa relação vale para todo o triângulo. Então presta atenção, em todo triângulo, seja ele qual for, sabe aquelas classificações que a gente viu? Qualquer uma delas, qualquer uma. Em todo triângulo, se eu somar os ângulos internos, né, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Isso vale para qualquer triângulo. Sempre, sempre, sempre. Tá bem? Então, ó, por exemplo, eu tenho esse triângulo aqui. Não sei quanto mede esses ângulos, tá? Eu não medi ali, tá bem? Só desenhei o triângulo. Mas eu posso afirmar o seguinte. Se eu pegar o ângulo A, que é esse interno aqui, somar com o ângulo B, que é esse interno, somar com o ângulo C, que é este interno, eu posso garantir para vocês que isso vai dar 180 graus. E faço um pequeno desafio a vocês que estão aí assistindo. Pegue teu caderno, qualquer lugar aí, desenhe um triângulo qualquer, certo? Pegue o teu transferidor e meça esses ângulos e some para ver. Vai dar 180. Vocês me avisam na próxima aula, tá bom? Próxima aula online vocês vão comentar comigo lá, tá bem? Então esta é a relação, ó, da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bem? Sempre que eu pegar as três medidas e somar, tem que dar 180. Isso vai nos ajudar a resolver alguns probleminhas, alguns exemplos, tá bem? Eu já vou fazer um aqui com vocês já. Vamos supor que eu tenho este ângulo A valendo 70 graus, certo? E o ângulo C vale 55 graus. E eu não sei o valor do ângulo B, mas eu posso descobrir. Muito fácil, tá? Usa essa relação, que se eu somar os três tem que dar 180. Então, ó, se eu for pensar isso daqui, o nosso A vale 70, o B nós não sabemos, a gente vai calcular, o C vale 55 igual a 180. Isso aqui não é uma equação, gente? Letra, números, sinal de igualdade. Já dá para resolver essa equação, tá certo? Vocês já sabem resolver a equação, mas eu vou mostrar um jeito um pouco mais simples. Veja bem, pensa comigo. Se eu somar os três, não tem que dar 180? Certo. Então, se eu somar esses dois, o 70 com 55, o B não é o que falta para 180? Fica um pouquinho mais fácil, né? Então, ó, 70 mais 55 dá 125. Aí é só ver quanto falta para 180. E aí eu vou descobrir, então, quanto mede aquele outro ângulo ali, ó. Aqui dá 5, né? Opa. 7 menos 2, 5. Olha lá. Então, o ângulo B mede 55 também. Olha que legal, né? Acabou ficando um valor igual ali. Muito fácil, né? Se você resolver pela equação, dá certinho também. Então, você vai passar o mais 55 para lá, fica menos 55. O 70 tá mais 70, vai para lá, menos 70. Vai dar certo do mesmo jeito também. Só que esse jeito que eu acho que é um pouquinho mais prático, né? Da onde que surgiu esse 125? É a soma desses dois aqui, ó. Do 70 com os 55, dá 125. Beleza? E aí você vê quanto falta. Ah, então é exatamente o outro valor ali. Isto é um
uma relação válida para todo triângulo, você pode sempre usar, caso você precise resolver um tipo de problema assim. Beleza? Então, soma dos ângulos internos, memoriza aí, 180 graus. Vamos lá. Último assunto sobre os triângulos, para a gente finalizar, tá? A relação que existe entre um ângulo externo e alguns dos internos. Porém, não são todos, tá bem? São os internos não adjacentes. E para você entender mais fácil, você pode pensar no adjacentes como vizinhos. Quando fala ângulos adjacentes, quer dizer vizinhos. E quando fala não adjacentes, não vizinhos. Beleza? Olha lá, essa é a relação. Um ângulo externo, lembra que o externo é aquele que está para fora, que a gente prolonga um lado e desenha ele lá? Então, ó, um ângulo externo é exatamente igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Lembrando que adjacentes aqui são vizinhos, né? Então, os não adjacentes são os não vizinhos a ele. Vamos entender esse negócio aqui no desenho? Fica mais fácil, né? Então, ó, eu peguei aqui esse ângulo externo. Tá vendo que eu prolonguei o lado do AB? Ele viria até aqui, né? Eu prolonguei ele aqui, eu vou chamar ele apenas de E, tá bem? Para não misturar. Esse ângulo E, ele é o ângulo externo, né? Veja bem, ele é vizinho, ele é adjacente a algum ângulo aqui do triângulo, tá bem? Ele é vizinho ao ângulo B. Você concorda comigo? Ele é vizinho ao B. Só que a propriedade diz que o externo ele é igual à soma dos internos não vizinhos a ele. Ou seja, se eu pegar este ângulo E, ele vai ser igual à soma dos ângulos que não estão encostando nele. Ou seja, o B não vai pertencer. Ele vai ser igual à soma do A com o C. O ângulo A com o ângulo C. Tá bem? Sempre vai ser exatamente igual. Então, o externo aqui, né? Ele é igual à soma do A com o C. Bom, isso vai valer sempre? Sim. Mas vale só com esse externo? Se eu pegar o daqui, também vai valer? Vai. Só que daí ele não vai ser a soma de A com C, né? Tá bem? A gente já vai escrever os outros ali também. Então, vamos só entender melhor aqui de novo. Se eu pegar o ângulo externo aqui, o E, veja que ele é vizinho ao ângulo B, né? O ângulozinho de dentro, ele está encostado, eles são adjacentes, né? Mas a gente vai chamar de vizinho que é mais fácil, tá bom? Então, o ângulo externo E é vizinho do B. Então, quer dizer que o E vai ser igual à soma dos outros dois. Olha que fácil. Se ele é vizinho ao B, então o E é igual à soma do C com o A. Tá certo? Se eu prolongar aqui, ó, este lado, ó, vamos chamar de outro nome aqui, ângulo F, tá? Vamos escrever também a relação. O ângulo F não é externo? É. Ele é vizinho de quem? Do A. Então, o F é igual à soma dos outros dois, B e C. Então, ó, B mais C. Tá certo? Essa é outra relação, né? Também falando sobre ângulos externos, né? Vamos fazer esse daqui também para não ficar sozinho, né? Só ele, coitadinho. Vamos chamar aqui de ângulo G. Tá vendo o G aqui, né? Ele é externo. Prolonguei o lado, apareceu o ângulo externo. Bom, o ângulo G, ele é vizinho do C, né? Ele está encostadinho no C, vizinho. Bom, isso quer dizer, então, que o G, ele é igual à soma dos outros dois, dos carinha que não estão encostando nele. O A e o B. Então, ó, o G é igual a A mais B. Não precisa você memorizar essas três relações, elas são a mesma, tá bem? Precisa entender isso daqui. O ângulo externo é igual à soma dos dois que não estão encostados nele. Simples assim. Se eu pegar este ângulo externo, ele é igual à soma desses dois. Se eu pegar este ângulo externo, ele é igual à soma desses dois. Beleza? Então, o ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois que estão lá dentro. Não o que está encostado nele, não o vizinho dele. Os outros dois internos. Beleza? Isso aí, então, são a relação que existe entre o ângulo externo com os ângulos internos não vizinhos, não adjacentes a ele. Beleza? Fechou o pacote? É isso aí. Eu vou fazer um exemplo aqui no final para a gente finalizar bem e acabou. Beleza, galera? Até! Vamos só resolver esse exemplo, então, para finalizar bem aí, certo? Vamos lá, ó. Então, é o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui, o 105, que ele é o externo de B, né? Tá para fora, ali no prolongamento do lado. Tenho o ângulo A, que eu sei que é 50. Não sei o C, que, né, é um interno aqui.
e nem sei o B. A gente quer calcular os dois, né? O B e o C. Vou começar usando a propriedade que a gente acabou de ver dos ângulos externos, né? Do externo. Então, ó, o que eu sei? Que esse ângulo externo aqui, ele é igual à soma desses dois, do A com o C. Né? Se esse ângulo 105 ele é externo ao B, então o B não faz parte, né? Eu vou usar esses outros dois. Mas aí fica fácil, galera. Veja bem, ó, se eu escrever isso aqui, ó. O 105 não é a soma do B, do A e do C? Só que o A já é 50, então se eu subtrair o 50 do A, vai sobrar exatamente o valor do C. Ó, 5 menos 0, 5, 10 menos 5, 5. Então, já sei que o ângulo C mede 55 graus. Beleza? Ó, já sei que o C mede 55. Bom, e para eu achar o valor de B, como é que eu posso fazer? Tem duas formas diferentes agora. Uma delas é, nós temos o valor de A e já descobrimos o C. Sabemos, então olha para os internos. Sabemos dois valores, né? Sabemos o valor de A e o valor de C. Podemos descobrir o B usando a primeira coisa que a gente viu sobre os ângulos, que é a soma dos três internos dá 180. Tá bem? Ou eu posso pensar o seguinte, o B e o C aqui, ó, lembra que eu falei lá no comecinho ainda, o B e o externo aqui, eles não são suplementares, a soma dos dois não tem que dar 180? Posso fazer isso para descobrir o valor de B, né? Então se eu fizer, ó, 180 menos 105, não vai, se eu pegar 180, que é esse ângulo todo, certo? Tirar este ângulo aqui, não vai sobrar exatamente o ângulo B, que é o que eu quero saber? Então, por isso a gente pode fazer essa subtração aqui, né? Vai ficar 5, olha lá, descobrimos. O ângulo B mede 75 graus. Viu como é fácil? A gente tem várias formas de resolver, né? Podíamos usar a soma dos ângulos internos e usamos essa propriedade do externo e o interno serem suplementares. A soma dos dois tem que dar 180. Usamos aqui, ó, que o 105 é a soma do A e do C, né? Que é o externo, é igual à soma dos dois internos que não encostam nele. Beleza? Falar sobre os triângulos é bem legal e a gente vai ter uns exercícios para fazer aí. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Boa aula.